Você não está falhando em realizar os seus sonhos. O que está acontecendo é que você opera a partir de um erro invisível sobre como a realidade realmente funciona. Eu começo dessa forma porque é preciso interromper o padrão automático com o qual você tem tentado mudar a sua vida. Existe uma razão clara para alguns desejos parecerem próximos e, de repente, escaparem. Não é falta de capacidade, disciplina ou merecimento. É desalinhamento entre o que você quer e o estado a partir do qual tenta alcançar. Neste exato momento existem versões de você que já vivem aquilo que deseja. Essas versões não estão distantes no tempo. Elas existem agora, em outras frequências de experiência. A maioria das pessoas aprendeu a perseguir resultados externos sem perceber que a realidade responde primeiro ao estado interno. Você tenta fazer mais, planejar mais e controlar mais, mas ignora a base do processo. A realidade não responde ao esforço acumulado. Ela responde ao que você sustenta como identidade. Enquanto busca fora o que precisa ativar dentro, cria resistência sem notar. É como empurrar uma porta que se abre para dentro. Quanto mais força aplica, mais sente bloqueio. Isso não é uma teoria distante. É a mecânica básica da experiência. Você já está criando o tempo inteiro. Mesmo quando acredita que está parado, o seu corpo mantém um estado, a sua mente repete padrões e as suas emoções emitem sinais constantes. A vida responde a esses sinais com precisão. Quando o que aparece não corresponde ao que você deseja, isso não indica falha da realidade. Indica apenas que o estado sustentado não combina com o resultado esperado. O que você vai compreender aqui não exige adicionar mais técnicas ou esforço. Exige reconhecer como escolher o estado adequado e agir a partir dele. Curta este vídeo e escreva nos comentários em que momento da sua vida você percebeu que estava tentando forçar resultados em vez de alinhar o seu estado interno. Essa reflexão já inicia o movimento que vamos aprofundar. Antes de explicar a técnica em si, é importante que você reconheça com honestidade o que tem acontecido dentro de você. Muitos dos seus esforços não falharam por falta de tentativa. Você já experimentou métodos, rotinas, visualizações, afirmações e estratégias diferentes. Em alguns momentos isso funcionou o suficiente para criar esperança. Depois perdeu força e surgiu uma dúvida silenciosa que talvez você raramente admita: a dúvida sobre a própria capacidade. Esse ciclo desgasta mais do que um fracasso direto. Ele cria uma oscilação entre entusiasmo e cansaço. Uma parte de você acredita que é possível mudar. Outra parte observa as tentativas anteriores e tenta se proteger antecipando decepção. Esse conflito interno gera imobilidade. Você começa a medir cada escolha com cautela excessiva, com receio de investir energia em algo que pode não se sustentar. Aos poucos, a vontade de tentar diminui. O que você chama de cansaço não é apenas físico. É o desgaste de tentar entender por que as coisas não fluem apesar do esforço. Existe a sensação de que há uma lógica que ainda não foi revelada. Essa percepção é importante porque aponta para um detalhe essencial. Você tem agido a partir de um estado de tensão, e a tensão não cria abertura, ela produz contração. Quando existe contração interna, a percepção se estreita. Você passa a interpretar a realidade como confirmação de limitação. Pequenos obstáculos parecem maiores do que realmente são. Situações neutras ganham peso emocional. Isso reforça o ciclo de frustração, não porque a realidade esteja contra você, mas porque o estado interno filtra aquilo que você percebe. Isso não é dito para gerar culpa, é para mostrar que o que você sente é compreensível e comum. O ponto decisivo é reconhecer que a frustração não é prova de incapacidade. Ela é informação sobre o estado a partir do qual você tem operado. Quando você identifica esse estado com clareza, cria espaço para algo diferente.
E é exatamente esse espaço que torna possível a mudança consciente que vamos explorar. O ponto que transforma completamente a sua compreensão é simples. A realidade não responde à quantidade de esforço que você aplica. Ela responde à frequência que você sustenta. Enquanto acreditar que resultados surgem apenas de força acumulada, você continuará tentando empurrar o mundo em vez de se sintonizar com ele. Pense em como funciona um rádio. Você não cria a música pressionando os botões com mais intensidade. Você ajusta a frequência e a transmissão que já existe se torna audível. A música sempre esteve disponível. O que muda é a sintonia. A sua experiência de vida segue o mesmo princípio. Cada estado interno corresponde a uma faixa específica de realidade. Quando o estado muda, muda também o que se torna acessível. O erro mais comum é tentar compensar o desalinhamento com mais ação externa. Você aumenta o volume de esforço sem perceber que está na estação errada. Isso gera ruído. Quanto mais alterna entre ansiedade e esperança, entre controle e desistência, mais instável a sintonia se torna. A sensação que surge é confusão. Você sente que faz muito e avança pouco. Existe ainda uma diferença essencial entre fazer e ser. Fazer é o movimento visível. Ser é a base silenciosa que define a direção desse movimento. Quando o ser está desalinhado, o fazer se fragmenta. A ação perde consistência porque nasce de estados contraditórios. Em alguns momentos você age com confiança. Em outros, a dúvida interrompe o fluxo. Essa oscilação impede continuidade. Quando você entende que o ser antecede o fazer, percebe que a prioridade não é intensificar as ações, mas estabilizar o estado que as origina. A ação passa a ser uma consequência natural e não uma tentativa forçada. Esse ajuste parece sutil, mas reorganiza a experiência por completo. Você deixa de lutar contra a realidade e começa a cooperar com a forma como ela funciona. Mesmo que você nunca tenha pensado nisso dessa maneira, você já exerce responsabilidade criativa o tempo inteiro. A realidade que você experimenta não surge ao acaso. Ela responde com precisão ao conjunto de estados que você mantém de forma recorrente. O que você chama de rotina é, na prática, um padrão vibracional estabilizado. Cada pensamento repetido reforça uma direção. Cada reação automática confirma uma crença. Com o passar do tempo, esses padrões se tornam invisíveis porque começam a parecer naturais. É nesse ponto que a criação inconsciente se estabelece. Você continua emitindo os mesmos sinais sem perceber e, como consequência, recebe versões semelhantes de experiência. Quando se diz que a realidade funciona como um espelho, isso não significa punição ou recompensa. Significa correspondência. Se você sustenta um estado de urgência constante, tende a perceber o mundo como pressão. Se mantém uma expectativa de escassez, interpreta situações neutras como ameaça. Não é o cenário que define o estado, é o estado que colore o cenário. Reconhecer isso não serve para gerar culpa, serve para devolver clareza. Enquanto você acredita que a realidade acontece independentemente de você, sente-se preso às circunstâncias externas. Quando percebe que participa ativamente da construção da experiência, recupera margem de escolha. Essa escolha começa pela observação honesta do que você já está emitindo. A maioria das pessoas tenta mudar resultados sem examinar o estado que os sustenta. Elas alteram estratégias, ambientes e metas, mas preservam o mesmo padrão interno. Por isso a mudança costuma ser temporária. Quando o estado antigo retorna, a realidade se reorganiza de acordo com ele. Entender esse mecanismo é o primeiro passo para interromper a repetição automática e abrir espaço para um padrão diferente. Existe um ponto que amplia profundamente a sua percepção. Há múltiplas versões de você coexistindo agora. Não como metáfora, mas como possibilidades reais dentro do campo da experiência. Cada versão corresponde a um estado específico.
A versão que você deseja se tornar não está esperando ser construída no futuro. Ela já está disponível como uma frequência que pode ser acessada. Quando você imagina a vida que quer viver, entra em contato com essa versão. O erro mais comum é tratar essa visão como algo distante, condicionado a uma longa sequência de conquistas. Ao fazer isso, você coloca o estado desejado depois do resultado. Diz a si mesmo que será confiante quando tiver sucesso, tranquilo quando resolver problemas, satisfeito quando atingir metas. O funcionamento é o inverso. O estado antecede o resultado. A versão de você que já vive essa realidade sustenta um conjunto diferente de respostas internas. Ela pensa, reage e escolhe a partir de uma base mais estável. Ao acessar esse estado agora, mesmo em pequenas proporções, você começa a se alinhar com a faixa de experiência correspondente. Isso não exige fingimento nem negação da situação atual. Exige disposição para experimentar outra postura interna. Quando você sustenta por alguns instantes o estado da versão que deseja habitar, percebe que ele não é inacessível. Ele não precisa ser criado, precisa ser permitido. Essa permissão altera a forma como você interpreta eventos e orienta decisões. Cada vez que você age a partir desse estado, reforça a conexão com a versão mais expandida de si mesmo. O processo é gradual e cumulativo. Pequenos ajustes internos se somam até que a nova frequência se torne familiar. Nesse ponto, a realidade começa a refletir mudanças que parecem externas, mas que nasceram do reposicionamento interno. A técnica que organiza tudo o que está sendo explicado é simples e direta. Você escolhe conscientemente o estado que deseja sustentar. Mantém esse estado com consistência e passa a agir a partir dele. Não se trata de uma prática ocasional. É um reposicionamento contínuo da maneira como você se relaciona com cada situação. Escolher o estado significa decidir, antes de qualquer ação externa, qual qualidade interna você quer habitar. Se a intenção é abundância, por exemplo, você começa identificando como esse estado se expressa em atitudes simples: organização, apreciação do que já existe e decisões tomadas sem desespero. Você não espera que o cenário mude para adotar essas atitudes. Você as adota primeiro. Sustentar o estado exige atenção. Emoções antigas e hábitos automáticos de reação vão surgir. Em vez de lutar contra eles, você reconhece a presença dessas respostas e retorna de forma deliberada ao estado escolhido. Esse retorno repetido fortalece a nova frequência. Com o tempo, o esforço diminui, porque o padrão começa a se estabilizar. Agir a partir do estado é o que transforma a técnica em experiência concreta. A ação deixa de ser uma tentativa de obter algo e passa a ser a expressão natural de quem você decidiu ser. Pequenas escolhas diárias, como a forma de organizar o tempo, conversar consigo mesmo e responder a imprevistos, tornam-se instrumentos de alinhamento. Observe isso na sua própria vida. Escreva nos comentários em quais circunstâncias você percebe claramente uma mudança de estado influenciando suas decisões. Compartilhar essa percepção ajuda a consolidar a prática e mostra que o ajuste interno produz efeitos visíveis. Quando estado e ação entram em coerência, a realidade encontra menos resistência para se reorganizar. Você não está forçando resultados, está criando condições internas para que eles se manifestem de maneira consistente. Existe uma fase do processo que costuma gerar confusão e leva muitas pessoas a abandonarem a prática cedo demais. Depois de escolher o estado e começar a agir a partir dele, surge um intervalo em que o mundo externo ainda não refletiu a mudança interna. Esse espaço pode parecer vazio, como se nada estivesse acontecendo. Nesse momento, a tendência automática é interpretar o silêncio como falha. A mente procura evidências imediatas de confirmação. Quando não encontra, antigas dúvidas surgem. Você começa a questionar se está fazendo certo, se a técnica funciona ou se deveria retornar aos padrões anteriores. Essa oscilação é compreensível,
mas interrompe a transição. Imagine que você está dirigindo em uma estrada e decide mudar de direção. Ao girar o volante, o carro não aparece instantaneamente na nova rota. Existe um trecho de curva em que o movimento ainda está se ajustando. Se você se assusta no meio da curva e tenta voltar para a posição anterior, o veículo perde estabilidade. O mesmo acontece com o estado interno. Durante esse intervalo, a realidade está se reorganizando de acordo com a nova frequência. Processos invisíveis estão em curso. O papel mais importante que você desempenha é sustentar a direção escolhida. Não se trata de ignorar a dúvida, mas de não obedecer a ela. Você reconhece o pensamento, permite que passe e retorna ao estado com intenção renovada. Esse período fortalece a confiança, porque ensina você a agir sem depender de confirmação imediata. Cada vez que permanece alinhado, apesar do silêncio, consolida o novo padrão. Quando os primeiros sinais externos aparecem, eles não surgem como surpresa absoluta, mas como continuação natural de um processo que você já vinha sustentando internamente. Existe uma verdade que muitas pessoas tentam contornar. Você não pode acessar uma nova realidade mantendo a mesma identidade que sustenta a realidade antiga. Resultados diferentes exigem uma versão diferente de você, não porque seja necessário se tornar outra pessoa, mas porque é preciso atualizar o conjunto de padrões que define quem você acredita ser. Grande parte da resistência à mudança nasce do apego ao familiar. Mesmo quando o familiar é desconfortável, ele oferece previsibilidade. O sistema nervoso interpreta a repetição como segurança. Por isso, ao começar a agir a partir de um novo estado, surge uma sensação de estranhamento. Isso não é sinal de erro, é sinal de transição. Atualizar a identidade significa observar crenças que você tratou como definitivas. Ideias sobre capacidade, merecimento e limites pessoais operam silenciosamente, orientando escolhas antes que você perceba. Quando uma crença antiga entra em conflito com o estado que você deseja sustentar, surge tensão. Essa tensão funciona como convite para revisão. O processo não exige rejeitar o passado. Exige integrar a experiência e permitir expansão. Cada vez que você escolhe responder de forma diferente a uma situação habitual, enfraquece o padrão anterior e fortalece o novo. A repetição dessas escolhas cria um caminho interno que se torna progressivamente mais natural. Coragem, nesse contexto, não é ausência de medo, é a disposição de agir apesar dele. Você reconhece o impulso de retornar ao conhecido e, ainda assim, mantém a direção escolhida. Essa persistência redefine a identidade em camadas. O que antes parecia esforço se transforma em comportamento espontâneo. Quando a nova identidade se estabiliza, a realidade encontra correspondência clara. Situações que antes reforçavam limitações começam a perder força. Outras, compatíveis com o estado atualizado, ganham espaço. A mudança externa deixa de parecer forçada e passa a ser reflexo coerente de quem você se tornou. Depois de escolher o estado, sustentar a frequência e atualizar a sua identidade, o próximo passo é consolidar tudo em prática diária. A técnica não depende de grandes eventos ou oportunidades extraordinárias. Ela acontece nos detalhes, nas pequenas decisões, nos gestos simples, nas escolhas que você faz mesmo quando ninguém está observando. A consolidação transforma esforço em naturalidade. Cada vez que você age a partir do estado escolhido, reforça a frequência interna e fortalece a confiança na própria capacidade. O que antes exigia concentração intensa passa a se tornar hábito. As respostas automáticas da mente e do corpo começam a se alinhar com a nova frequência, e você percebe uma coerência crescente entre intenção e resultado. Um ponto crucial nesse processo é a consistência sem apego ao resultado.
a realidade se reorganiza segundo o padrão que você sustenta. Mas essa reorganização nem sempre aparece imediatamente. O importante é continuar praticando, mesmo diante do silêncio externo. Cada ação consistente cria uma base sólida sobre a qual a manifestação se apoia. Ao consolidar a prática, você também aprende a observar a realidade sem reagir compulsivamente. Pequenos ajustes internos passam a produzir efeitos claros. Você deixa de esperar grandes confirmações e começa a perceber oportunidades e respostas que antes passavam despercebidas. Essa percepção reforça a sensação de controle interno e liberdade. Com o tempo, a consolidação transforma a técnica em parte de quem você é. Escolher o estado, agir a partir dele e permitir que a realidade responda, deixa de ser esforço consciente e se torna um modo natural de existir. Nesse ponto, cada decisão, cada pensamento e cada gesto reforçam o alinhamento, criando uma vida que reflete de forma consistente a versão expandida de você mesmo. Chegamos ao momento de integrar tudo o que exploramos até aqui. A realidade não é algo que acontece fora de você. Ela é reflexo do estado que você sustenta. Cada pensamento, cada emoção, cada reação cria ondas que repercutem em sua experiência. Você nunca deixou de criar, apenas nem sempre percebeu como estava influenciando os resultados. A chave é simples: escolha o estado, sustente o estado e haja a partir dele. O resultado não depende de força, técnicas externas ou controle. Depende de alinhamento interno. Quando você entende isso, percebe que qualquer mudança começa de dentro para fora. O esforço externo apenas complementa o que já foi iniciado internamente. Se você aplicar essa prática, pequenas decisões cotidianas se tornam instrumentos poderosos. Agir com abundância, gratidão e presença reforça a frequência correta. Mesmo que o mundo externo ainda não tenha respondido, cada ação consistente consolida o padrão interno que gera resultados visíveis ao longo do tempo. O silêncio entre a escolha e a manifestação faz parte natural do processo. Agora, tome uma decisão clara. Você pode continuar na rotina antiga ou escolher agir de forma diferente a partir de hoje. Experimente aplicar o estado que deseja sustentar. Observe as respostas, ajuste a frequência e repita. O poder está na sua escolha consciente, não em fatores externos. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e escreva nos comentários qual estado você decidiu adotar a partir de hoje. Compartilhar fortalece a prática e ajuda a consolidar a experiência. Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial, garantindo clareza e organização, mantendo a curadoria humana em todo o processo.